Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Torcida vascaína, se não for inscrito aqui no canal, dá essa moral pra gente, ajuda a aumentar aqui o nosso canal, a nossa família vascaína. Deixa o like é muito importante pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre aqui no canal dando aquela moral pro Tiagão, deixando o like e a gente trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno aqui nos comentários. Queria pedir um favor para vocês também se inscreverem no canal Cruz Maltino Sem Fronteira, o link vai estar aqui na descrição. Hoje uma live show de bola às 6h30 com o convidado Sérgio Frias. Ainda vamos estar sorteando uma camisa do nosso Vascão para a rapaziada aí, para a família vascaína. Então vai lá e se inscreve aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteira, link na descrição. Vamos falar aí de toda essa situação do Vasco, né? Vasco se preparando aí para a Série B. Vamos falar do Diego Souza, martelo batido, vai vir para o Vascão ou vai continuar no Grêmio? Vamos aí para essas informações e Levenciano mais uma vez se pronunciando aí em torno do nosso Vascão. Bora pro vídeo, roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então bora pro vídeo, torcida vascaína. O Vasco anunciou ontem, né, o seu 10º reforço. Trata-se do volante Michel, né, o jogador que estava no Grêmio. Tá há muito tempo sem jogar. A última partida do jogador foi no dia 22 de fevereiro de 2020, ainda pelo Fortaleza, que ele foi emprestado, mas aí o Vasco chegou a 10 reforços aí para ajudar o Vasco no principal objetivo, que é a volta à elite do futebol brasileiro. Então tá aqui algumas informações rápidas. O Grêmio e o Vasco irão dividir os salários do Michel. Eu vi essa informação lá no canal do Lucas, do Gigante. Ele disse ali que o Vasco vai pagar em torno de 95 mil e o Grêmio 95 mil. Ficou nessa divisão aí. Não é um salário tão alto que a gente vê aí no futebol, né? Claro que pra gente é enorme, muito papel colorido, mas em termos aí no meio do futebol não é um salário tão alto. Claro que fica essa questão do jogador tá muito tempo parado, mas se realmente, como o empresário do jogador disse aqui na Super Vasco, que ele tá totalmente recuperado da lesão do joelho, o Michel entrando em ritmo, é uma boa contratação sim. É um jogador que tem as características que o Vasco não tem no elenco nesse momento, esse jogador de mais marcação, tem uma boa saída de bola. Então a única preocupação que a gente tem é esse tempo parado aí, mais de um ano sem entrar em campo. Mas sim, é um jogador de qualidade, tenho certeza que vai ajudar se realmente tiver aí recuperado dessa lesão e aí só entrar em forma para ajudar o nosso Vascão. Gostei do nome, mas só o que me preocupa é a condição física do atleta. E a condição financeira também, eu acho que se ele entregar fisicamente, que é a minha preocupação, o Vasco fez um bom acordo aí, pagando 95 mil pelo jogador. O empresário também explica aqui essa situação, porque ele escolheu o Vasco, eu acho que é óbvio. O Michel está muito tempo sem entrar em campo. O Vasco é uma grande vitrine, mesmo jogando a Série B. Eu acho que a Série B tem um nível competitivo abaixo da Série A, então acho que a escolha pelo Vasco é uma ótima vitrine, é um clube grande e para voltar na Série B eu acho que é muito mais fácil do que na Série A, que o nível é muito mais alto. Muita gente fala que a Série B é mais difícil de jogar que a Série A, não concordo nem um pouco, acho que é muita diferença de nível, então vem para um grande clube, uma grande vitrine, torcida grande e vai jogar na Série B, é um bom aí tanto para ajudar o nosso Vascão e ele poder recuperar aí o futebol dele, que sim, é um bom jogador, o Michel. Vamos falar agora da preparação do Vasco aí, né, torcida vascaína, para encarar o Operário no sábado às 11 horas. E o que a gente viu aí contra o Botafogo foi essa dificuldade imensa do Vasco, sem o meio armador Marquinhos Gabriel. O Morato foi deslocado ali para aquela função, não rendeu nada. E tá aqui na Net Vasco que o Marcelo Cabo vem treinando aí duas opções. E eu queria saber de vocês aí, agora, se vocês fossem o Marcelo Cabo nesse momento, qual seria a armação do Vasco? Qual seriam os jogadores que vocês escalariam nessa situação aí na frente para melhorar o desempenho ofensivo que ficou a desejar aí contra o Botafogo? E segundo a informação aqui que está na Net Vasco, a fonte é ESPN, ele tem duas possibilidades, família vascaína. A primeira é a seguinte, a primeira alternativa
é jogar com os 3 volantes, Andrei, Matias Galassa e Romo, e aí dá mais liberdade para o Matias Galassa ou para o Andrei. E a outra possibilidade que está aqui na matéria, ele recuar o Peck. Né? Em vez de colocar o Morato fazendo aquele meio, seria o Peck, e a frente seria com o Léo Jabá, Morato e Cano. Qual a primeira opção? Seria Matias Galassa, não, seria Rômulo, Andrei e Matias Galassa. Eu queria saber a opinião de vocês aí, qual dessas funções aí, qual desses atletas seriam melhor para jogar no sábado. Já vou dar minha opinião aqui e fico com a segunda, fico com a do Peck. Eu acho que jogando em casa, o Vasco precisa ser ofensivo, precisa criar bastante e aí conseguir o resultado. Talvez aí num jogo fora de casa, já que o Andrei e o Matias Galassa também têm qualidade, possam jogar esses 3 volantes. Essa é a minha opinião. Queria saber a opinião de vocês aí. Fosse Marcelo Cabo, entraria com quem? Com o Peck ali de armador ou encaixaria o Rômulo com 3 volantes aí para encarar o Operário? Deixa a opinião de vocês aí para a gente trocar essa ideia de vascaíno para vascaíno. Família vascaína, vamos repercutir essa notícia aqui que está na Bola VIP. Né? Vasco expõe interesse por Diego Souza, que tem martelo batido no Grêmio. Então a gente vai abrir aspas aqui para um dirigente do Grêmio. Né? Sempre que surge o nome do Diego Souza aí no mercado, uma possibilidade dele sair do Grêmio, a nós vascaínos, como teve uma excelente passagem, Diego Souza mandou muito bem em 2011, levando o Vasco à Copa do Brasil e também chegando longe no Brasileiro, na Sul-Americana. No ano seguinte, em 2012, fizemos uma grande Libertadores, mas caiu nos pés dele aí a nossa classificação para a semifinal da Libertadores e infelizmente o Diego Souza ali parou no Cássio, mas mesmo assim é um grande jogador e tenho certeza que reforçaria muito o Vasco nesse ano. Mas está aqui o seguinte, abri aspas, não existe absolutamente nada nesse sentido. Ele está muito feliz aqui, fez uma temporada passada muito boa e a temporada atual é fantástica. Ele tem um faro de gol impressionante. Ele está muito satisfeito no Grêmio e o Grêmio está muito satisfeito com ele. Não tem a menor possibilidade dele não continuar no Grêmio, cravou o dirigente do Grêmio. Então é isso aí, é melhor a gente não contar com o Diego Souza, o Vasco que contratou aí agora o Daniel Amorim, né, para ser reserva do Cano. E aí o dirigente do Grêmio, se a gente tinha alguma esperança de o Diego Souza voltar para o Vasco, eu acho que acaba aqui. Realmente o Diego Souza está fazendo uma temporada fantástica. O Grêmio que está na Sul-Americana aí é uma competição agora que eles podem ter aí o favoritismo de ganhar. Então o Diego Souza tá aí, tem um brasileiro e o cara tá mandando muito bem lá. Realmente vai ficar muito difícil de o Vasco contratar esse jogador. Então martelo batido, se a gente tinha esperança no Diego Souza, ela acaba aqui. Família vascaína, vamos estar falando aí dessa situação do aporte financeiro aí que o Jorge Salgado está trazendo para o Vasco. Tá aqui na Net Vasco, Salgado volta a emprestar dinheiro ao Vasco e o aporte pode chegar a 60 milhões. Então aqui eu vou lendo um pouquinho da matéria, estima-se que Jorge Salgado já aportou no Vasco cerca de 23 milhões. Também aqui na matéria compara o Jorge Salgado ao Paulo Nobre, que na época no Palmeiras emprestou cerca de 200 milhões ao Palmeiras. Né, o Paulo Nobre fez isso para ajudar o clube e está dizendo aqui que hoje o Jorge Salgado, ele está parecendo o Paulo Nobre, que realmente isso me incomoda bastante. O questionamento que eu faço em relação a isso são alguns. O Jorge Salgado ele disse durante o período eleitoral que teria um aporte financeiro inicial de 70 milhões no Vasco. Mas se a gente pegar aquela entrevista ao canal Atenção Vascaínos, principalmente quando o Vasco ia jogar uma grande partida, uma partida muito importante contra o Fortaleza, ele disse ali que não tinha o aporte financeiro que ele tinha prometido. E aí eu fico assim, cara, mas agora aparece o dinheiro? Poxa, a gente precisava tanto, talvez, se esse dinheiro tivesse aparecido lá atrás, o Vasco acertasse o salário dos jogadores, que era importante, aquela motivação a mais, o Vasco hoje não estaria nem na Série B. Isso me incomoda. Por que esse aporte financeiro só foi aparecer agora? Estão dizendo aqui que ele está emprestando dinheiro. É o Jorge Salgado que está emprestando dinheiro. Então por que não emprestou lá em 2020, quando o Vasco estava aí disputando para não cair
à Série B e principalmente veio a público dizer aquelas palavras ali que ajudaram muito, sem sombra de dúvida, o Vasco a cair para a segunda divisão quando a gente tinha um jogo tão importante como aquele, e aí a motivação foi: vocês não vão receber esse salário porque o Vasco não tem dinheiro. Então realmente ficou feio para mim essa situação aqui. Eu acho a comparação com o Paulo Nobre bem ridícula. Haja visto aí, torcedor vascaíno, que o Levin provavelmente ia colocar um investimento inicial no Vasco, né, de 200 milhões de euros. Foi até o vídeo do Vascaíno do Cerrado, né, que a empresa, se eu não me engano, firma. Então poderia ter um aporte financeiro de 200 milhões de euros. Então o Vasco estaria aí bem organizado e com uma equipe executiva que realmente poderia levar o Vasco a um caminho melhor. Então me incomoda essa situação aqui. O Vasco realmente não tem transparência alguma, e aí o torcedor que não procura entender mais essa situação toda, acha que isso está sendo bem feito, que está acontecendo um bom trabalho, mas eu tenho esse questionamento porque isso não apareceu um tempo atrás e o Vasco nem na Série B estaria, na minha visão. Só apareceu agora. Isso me incomoda bastante. Torcida vascaína, para a gente estar finalizando o vídeo, vamos estar falando aí do posicionamento do Levin no Instagram dele, né? Falando aí sobre a sede náutica da Lagoa, onde se tem um projeto aí para vender o espaço aéreo desse patrimônio do Vasco. E aí, mais uma vez, através do Instagram dele, ele faz esse questionamento aí das cagadas que essa diretoria faz. Na minha visão, um posicionamento correto. Acho sim que ele tem que cobrar, principalmente a maneira que essa gestão entrou, que nem lista tem, e tá aí as situações na justiça que a gente espera que realmente mude o mais rápido possível e que ele possa implementar o projeto Somamos no Vasco. Então ali no Instagram dele ele cobra essa situação, e eu vou dar minha opinião aqui rapidamente e dizer, opinião de torcedor leigo nesse tipo de projeto, né? Mas é o seguinte, se você tem um patrimônio, se o clube tem um patrimônio, eu acho que você tem que buscar valorizar, né, fazer investimentos na sede em que possa dar um serviço ao sócio-torcedor e também dar uma renda para o clube, uma rentabilidade para o clube, oferecer serviço, você investir ali nesse patrimônio e você trazer retorno para o clube. Eu acho que vender um patrimônio onde você descaracteriza esse patrimônio não é o correto. Essa é a minha visão. Queria saber a opinião de vocês. E o Levin faz aqui um longo texto nesse sentido, mas eu vou ler aqui algumas coisas. Ele bota aqui: vender nosso patrimônio para a construção de um edifício residencial não gera liquidez suficiente para sequer ajudar naquela reforma proposta pela gestão Campelo. A propósito, o financiamento que a W Torre ia conseguir, né? A gente viu aí, teve esse evento na Vasco TV, onde teve a Alexa cantando e todo mundo, toda uma situação que ia ter reforma de São Januário e até o momento nada. É esse tipo de coisa que a gente tem que lutar para acabar no Vasco. Então tá aqui ele falando: querida família vascaína, em meio a essa contestação, convido a todos que acessem os seguintes links, né? São os projetos que ele tinha aí para a sede náutica da Lagoa, para conferir, né? E tá aqui, e vejam o que nós desenvolvemos e a diferença de tratamento e respeito à nossa instituição e ao quadro social. Por fim, convido a todo o quadro social do Vasco da Gama a se posicionar contra mais esse absurdo. Então é isso, família vascaína. Eu também acho que é uma situação realmente que não tem nada a ver, né? Uma falta de incapacidade, uma falta de capacidade muito grande de você buscar os recursos, de captar o recurso e você descaracterizar um patrimônio seu, em vez de você valorizar ao ponto de você buscar os recursos para dentro do seu clube. Então, realmente, eu não entendo o que essa gestão quer. É o aporte que só chega agora, que era para ter chegado aí antes de o Vasco cair para a Série B. Sinceramente, a maneira que entraram não me representam, né, com situações levando as eleições do Vasco para fora dos muros de São Januário, judicializando, conturbando de alguma maneira. Nem lista de votantes tem. Então, realmente, cada atitude que eles tomam me incomodam muito. E tomara, sim, que a justiça possa ser feita. E que nas próximas eleições, isso não tem nada a ver de ser torcedor de candidato, eu só acho que as eleições do Vasco têm que ser de uma maneira que realmente condizem com a história do clube, sem confusão, se discutindo projetos e não ofensas. Então, a maneira que eles entraram não condiz com a história do Vasco.
Então não tem nada a ver com leve esse ano. Ele só tem que entrar porque ele foi eleito na primeira eleição, né, direta no Clube de Regatas Vasco da Gama, e isso é o correto. Família vascaína, vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.